Oi, meu nome é Olivia Oliano, eu sou arquiteta paisagista e no vídeo de hoje eu quero falar sobre bons hábitos que podem contribuir para o nosso bem-estar nesses tempos que a gente está vivendo, de pandemia, quarentena, e que tem sido um grande desafio para todos nós, né? A gente está vivendo em um momento em que as medidas de isolamento e distanciamento social ainda são fundamentais no combate à crise do coronavírus, mas também tem gerado grandes impactos para a nossa saúde psicológica. Então essa coisa de você não poder ir para onde você quiser, a hora que você quiser, ter que ficar em casa, não poder encontrar seus entes queridos, não poder viajar, dentre tantas outras consequências que a gente tem vivido, tem causado um grande estresse, uma grande ansiedade, momentos de tensão nas nossas vidas e que a gente vai ter que saber lidar com isso por um bom tempo até as coisas voltarem à normalidade. Então a gente precisa de técnicas que nos tragam bem-estar no nosso dia a dia. O que você tem feito para se sentir bem? Quais foram os hábitos que você incorporou na sua rotina para trazer esse bem-estar? Essas foram algumas perguntas que eu fiz para as pessoas do meu ciclo social. E eu percebi que tinham alguns padrões que se seguiam. E aí, baseado nessas respostas, na minha própria experiência e também sobre os meus conhecimentos de biofilia, que é algo que eu tenho falado aqui no canal, eu vou trazer alguns pontos e alguns hábitos que eu acho que podem ajudar para trazer esse bem-estar para o nosso dia a dia nesse momento que a gente está mais recluso na quarentena. E um dos padrões que eu percebi dessas experiências que fazem bem para as pessoas está relacionado à biofilia. E só explicando brevemente o que é, né? Biofilia significa amor à vida. É uma teoria que explica como que a conexão com a natureza pode impactar positivamente a saúde e o bem-estar das pessoas. Porque a gente evoluiu durante milhares de anos em contato com esse ambiente natural. Então isso é algo que a gente tem que realmente trazer para a nossa rotina, porque a gente precisa disso para o nosso bem-estar. Alguns exemplos de atividades que tragam essa conexão com a natureza no nosso dia a dia pode ser, por exemplo, caminhar em parques, praças, ruas arborizadas, sempre tomando, as devidas precauções de usar máscara, distanciamento social, enfim. Ter plantas em casa e reparar assim, no crescimento delas, nas texturas, nas cores, no aroma, se conectar a isso, né? E também não só ter plantas, como também cuidar delas. A prática da jardinagem é super benéfica. E pisar na grama descalço, trazer novas percepções mesmo, usar os nossos 5 sentidos. Você pode também ter um cantinho mais relax na sua casa, com plantas também, um mobiliário mais aconchegante, algum lugar que você possa realmente curtir uma pausa no seu dia, tomando um chazinho, lendo um livro, curtindo o seu momento. Se possível, vá ocasionalmente, tipo um fim de semana por mês que seja, para algum lugar mais remoto, tipo uma floresta, um sítio, uma fazenda, fazer trilha, conhecer alguma cachoeira e tente observar os pássaros, os insetos, a vegetação, as árvores. Se conecte às outras formas de vida, pois você faz parte de tudo isso. Outro fator que influencia diretamente a nossa saúde e que também tem a ver com essa questão evolutiva é o ciclo circadiano. Durante esses milhares de anos que a gente passou evoluindo em contato com a natureza, isso também regulou os nossos ciclos biológicos e o funcionamento do nosso organismo. O ciclo de 24 horas e dessa variação de luminosidade do dia para a noite influencia diretamente na produção de alguns hormônios do nosso corpo, como, por exemplo, a melatonina, que regula o nosso sono, ou o cortisol, que é conhecido como o hormônio do estresse, mas também é um hormônio que a gente libera ao longo do dia e que nos deixa mais ativos, mais atentos. Existem medidas muito simples que a gente pode tomar e que ajudam a regular esse nosso ciclo circadiano. Como, por exemplo, em casa você pode abrir as janelas e deixar a luz natural e a ventilação entrar. Isso já ajuda a regular esse nosso ciclo. Procure também tomar um pouquinho de sol por dia. Se não for possível para você sair ou se você não tem área externa em casa, fica perto da janela tomando um sol. Isso já vai também ajudar a regular o ciclo, além de ajudar na absorção de vitamina D, além de ser uma sensação super agradável, né? No final do dia, tenta priorizar uma luz mais aconchegante, uma luz mais quente, mais amarelada, que isso simula a luz do fim do dia, do pôr do sol. E isso também ajuda a gente a começar a produzir melatonina.
Na hora de dormir, deixe seu ambiente bem escuro. Feche cortinas, persianas e realmente simule esse ambiente de caverna que a gente estava acostumado a dormir antigamente. Inclusive, evite usar o celular ou dispositivos eletrônicos, que isso nos desperta. Ele tem uma luz branca, azulada, que simula o sol do meio-dia. Isso é péssimo para a produção da melatonina. Então, inclusive, tem um modo no celular que você pode ativar que chama Night Shift, que ele deixa a luz mais amarelada depois do pôr do sol. Então, isso também pode influenciar no seu sono. Outro fator que é muito importante para a nossa espécie é a convivência social. Nós somos seres sociais e esse foi um dos fatores que permitiu que a gente prosperasse como espécie até hoje. Bom, e isso realmente é um desafio agora nesse contexto de distanciamento social. Mas procure outras formas de continuar fortalecendo seus laços sociais e afetivos. Com as pessoas que você mora em casa, conecte-se a elas, converse, dê risada, tenha bons momentos. Tenta ligar para algum amigo que está distante, faça ligações em um grupo, por mais que, ninguém aguenta mais fazer call, mas pelo lazer, assim, enquanto não dá pra gente estar juntos fisicamente, encontre formas de se conectar, sem ser só pelas redes sociais também, mas se conectar verdadeiramente com as pessoas. Sinta-se parte da comunidade. Se puder, escolha uma causa que você possa ajudar de alguma forma com seu conhecimento ou fazer alguma doação. Porque sentir-se parte desse todo é muito positivo pra gente. Para nós, como seres vivos, é natural ajudar uns aos outros. Se você tiver um animal de estimação, cuide dele com amor e carinho. Essa conexão com outros seres vivos faz muito bem pra gente também. E pelo menos eles você pode abraçar, né? E se puder, saia para passear. Vai ser bom para o seu pet e também para você, para dar um respiro no seu dia. E se você sentir necessidade, faça terapia com algum profissional de confiança. Desabafar pode ser fundamental nesses momentos difíceis, especialmente se a gente perdeu algum ente querido, se a gente está tendo brigas com o cônjuge, com pessoas do trabalho. A gente não precisa enfrentar tudo sozinho e ajuda psicológica é fundamental nessas horas. E por fim, algo que faz muito bem também é você se conectar e cuidar do seu corpo. Tente praticar atividades físicas, que elas vão ajudar a liberar serotonina e endorfina, que vão trazer maior sensação de bem-estar, bom humor. E se não é possível sair para fazer exercício em locais externos, você pode fazer em casa mesmo. Tem muitos aplicativos ou aulas online que dá para você continuar se exercitando. Durante o dia do trabalho, tente parar um pouco, se alonga. Isso faz bem também, para você evitar dores no corpo, dores nas costas, nos punhos, porque a gente fica muito tempo sentado e no computador. Se alimente bem com alimentos nutritivos e naturais que vão realmente melhorar a sua saúde. Se for preciso, faça uma consulta com algum nutricionista que pode te guiar melhor nesse processo e de acordo com as suas necessidades. Tente aprender algo novo, pode ser uma nova língua, uma arte, um hobby, estudar algum assunto que te interessa, mas que você nunca tinha tempo antes de estudar sobre o assunto. Então, tente se desafiar, que isso é ótimo para a cabeça também. Tenha momentos de autocuidado, de curtir a sua introspecção também. Pode ser, por exemplo, através de meditações, através de aromaterapia com óleos essenciais, velas aromáticas, automassagem. Tente descobrir o que te nutre e se conecte com aquilo que te faz bem. Enfim, essas foram as percepções que eu tive e é o que tem me ajudado também. E, na verdade, a conclusão que eu cheguei é que a busca do bem-estar é um exercício diário. Não é algo que você vai fazer um dia e vai revolucionar a sua vida. Então é isso, e é bom a gente sempre lembrar, como a vida é cíclica. E a gente precisa saber dançar conforme a música e conforme cada fase da vida. Eu acredito que tudo é aprendizado. Esses momentos que a gente está passando agora podem servir também como um convite para a gente olhar para dentro, para as nossas necessidades, para a qualidade dos nossos ambientes, das nossas interações, e que a gente possa criar a cada dia conexões mais positivas para as nossas vidas. Que a gente possa se conectar à nossa essência. Nós somos natureza e nós precisamos dessa interação com o mundo natural para a gente se sentir verdadeiramente bem. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma.
Se você gostou desse assunto, me segue lá no canal Live the Nature no YouTube. E se você tem interesse em projetos biofílicos e que tragam bem-estar, pode entrar em contato comigo também. Vai estar aqui na descrição todos os meus contatos. Obrigada!